Capítulo 13. Localização. Florestas Nami-no-Kune. Nas florestas nevoentas de Nami-no-Kune, elas começavam a ser iluminadas pelos raios do sol que iniciava seu horário habitual. Nas profundezas da floresta havia duas silhuetas, uma delas encostada em uma árvore e aparentemente dormindo ou inconsciente. Diante desta mesma silhueta está outra posição. Logo os raios do sol começaram a se filtrar pelas laterais das árvores da floresta, iluminando a área e revelando as silhuetas do que pareciam ser pessoas. A primeira silhueta citada era claramente masculina, e esse era um Uzumaki loiro que ainda estava fora do jogo por causa dos clones. A silhueta na frente de Naruto foi vista, mostrando uma bela jovem com pele suave e clara de melão com olhos castanhos e cabelos pretos longos e sedosos e seu corpo curvilíneo sendo coberto por um yukata rosa suave sem mangas com desenhos vermelhos. A jovem tem um pouco de batom suave nos lábios, fazendo com que eles se destaquem ainda mais, e no pescoço ela usa um colar estilo gargantilha. Sim, ela é sem dúvida uma mulher muito linda. A jovem que carregava uma cesta na mão esquerda tirou alguns senbones da cesta com a mão direita. Naruto, eu não sabia que agora os anjos usavam senbones para acordar as pessoas, ele disse enquanto abria um dos olhos e sorria vendo como a garota havia corado por causa do que ele a chamava. Mas isso foi antes dele estava lá, e ele jogava fora os senbones e pulava para trás para tentar ganhar distância. A jovem abriu os olhos surpresa ao ver como o loiro que estava encostado na árvore desapareceu em uma nuvem de fumaça assim que os senbons o atingiram. A mulher de cabelos negros não conseguiu continuar pensando quando sentiu que alguém estava atrás dela, e antes de se virar, ela se viu sendo neutralizada contra o chão e com os braços atrás das costas. Naruto, suspiro, não dá mais para dormir em paz, ele disse enquanto se acomodava em cima da garota. O Uzumaki que estava com a garota de cabelos pretos de bruços no chão se aproximou do ouvido dela. Naruto, olá caçador-chan, disse ele em tom brincalhão, e sem saber a garota que estava embaixo dele tremia de medo, mas não por medo de ser capturada pelo inimigo, e sim porque ela realmente sentia alguma coisa. Um grande pressionou contra sua bunda carnuda e isso a assustou. Quão grande era aquela coisa? Foi o pensamento da mulher de cabelos negros. Ela nunca tinha visto, mas tinha certeza desse tamanho. Não era nada comum. O Uzumaki viu como a garota começou a se mover embaixo dele, mas não foi uma tentativa de fuga. Não foi isso, já que a garota estava esfregando a bunda no membro dele. Naruto, ele. O que você está fazendo, mulher? Perguntou curioso, vendo como a garota soltava suspiros quentes e por causa do clima de floresta, eram mais que fáceis de ver. Menina, Ako, Yuki Ako, é meu nome. A garota se apresentou, e a verdade é que era difícil para ela já que sua excitação não permitia que ela fale bem. Ela não sabia por que, mas algo dentro dela gritava para ela se jogar nos braços daquele homem e começar a acasalar com ele. Naruto, então Ako, belo nome, e vejo que você é meio gostoso, quer que eu te ajude? Pergunto sedutoramente para a garota que apenas se mexeu freneticamente. Ako, por favor, me foda, a garota implorou, desconcertando um pouco Naruto por causa do que a garota disse. Naruto, ok, nós dois vamos nos divertir muito, ele ronronou no ouvido da garota, o que causou um arrepio na espinha dela e ela teve que apertar as coxas quando o Uzumaki mordeu o ovo em sua orelha. Os animais que estavam perto da casa do casal ouviram gemidos e sons de carne se chocando até o meio-dia. Localização: Konoha, Torre Hokage. Na Torre Hokage, ou mais precisamente na sala de reuniões do conselho da aldeia, estava acontecendo uma reunião com um tema bastante interessante. Hiruzen Sarutobi estava sentado em sua cadeira de conselho olhando para 4 Jounins. Nada de estranho, certo? Bem, era estranho já que os uniformes dos Jounins não eram de Konoha e nem os próprios Jounins tinham o mesmo. Os 4 Jounins eram Jounins da Iva, Kiri, como Isuna. Bem, o último nem ficou tão surpreso já que ele era de uma vila aliada e ele assumiu porque estava aqui, e parece que esse era o mesmo motivo. Os outros Jounins, eles também estavam aqui, se seus ouvidos não estivessem falhando. Hiruzen, então você foi enviado para informar que suas respectivas aldeias enviarão Jounins para os exames Chunin? Pergunto aos Jounins, já que era isso que estava sendo discutido. Como Jounin? Isso mesmo, como enviará um grupo indeterminado de equipes Genin para os exames.
Ele disse com firmeza ao que os outros 3 Jounins balançaram a cabeça em concordância. Os conselheiros Shinobi olharam para isso com curiosidade e um tanto desconfiados da repentina confirmação de participação nos exames realizados em Konoha. Por outro lado, os vereadores só viram a oportunidade de aumentar o dinheiro nos seus bolsos, uma vez que mais aldeias participantes significam mais público estrangeiro, e mais público estrangeiro significa mais rendimento para as empresas. E nem é preciso dizer que desta vez as 5 grandes nações serão participando e muito mais na sua aldeia. Por outro lado, houve um Hiruzen pensativo sobre a informação dada e ele ficou um tanto irritado porque os Jounins não o chamavam com o sufixo sama, já que era assim que deveriam chamá-lo e por isso suas aldeias estavam se rendendo a Konoha. Danzou. Macaco estúpido, se você acha que as outras aldeias estão se rendendo ou algo assim, eu ficaria mais atento a isso. Poderia facilmente ser uma tentativa de ataque surpresa, mas sua arrogância e sua crença estúpida de que todos obedecem e cumprem suas ordens só porque você diz não deixa você ver isso, mas acho que posso aproveitar tudo isso e tirar você da posição de Hokage, pensou o velho Varavika ao assumir os pensamentos de seu ex-equipamento parceiro. Já tendo completado a sua missão, os Jounins deixaram o salão do conselho para se reportarem às suas respectivas aldeias. Inoichi, Hokage-sama, devemos resolver outros assuntos antes de partir, disse o chefe do clã Yamanaka. E sem mais delongas a diretoria continuou nas rédeas. Localização: Floresta Nami-no-Kune. Naruto estava encostado em uma árvore enquanto tinha um Ako que estava com falta de oxigênio para se recuperar das intensas horas de sexo que tiveram. O Uzumaki retirou a gargantilha que a menina tinha no pescoço, mostrando o selo para toda a vida, dando a entender que a menina agora era uma de suas esposas. O Uzumaki sentiu a garota se levantar e arrumar as roupas. Ako, com licença, querido, preciso voltar para Zabuza e curar as feridas dele, disse ele se ajoelhando na altura do Uzumaki e dando um beijo em seus lábios. Naruto, ok, você por acaso sabe quando Zabuza estará em ótimas condições? Ele perguntou à esposa. Ako, eu diria que amanhã ele estará pronto. Seus ferimentos não foram tão graves quanto pareciam e ele caiu devido a algo diferente, mas com certeza amanhã ele estará pronto e sabendo que partirá imediatamente para cumprir seu objetivo. Ele disse, surpreendendo um pouco o Uzumaki, já que ele não esperava que o espadachim se recuperasse tão rapidamente e ficou curioso para saber o que outra coisa significava. O Uzumaki ia perguntar à esposa apenas para ver se a garota havia terminado de colher algumas ervas e desapareceu em um chucim enquanto lhe mandava um beijo. O Uzumaki ficou sentado por alguns minutos antes de se levantar e invocar alguns clones que ele enviou para a aldeia de Nami-no-Kune para substituir os outros. O Uzumaki, após enviar os clones para a aldeia, resolveu voltar para a casa de Tazuna para ver novamente o que havia acontecido. Logo o Uzumaki chegou em casa e quando entrou não viu ninguém. Ele foi até a cozinha, encontrando Tsunami de costas para ele. Ele se aproximou dela e a abraçou por trás. Claro que ele sentiu a resistência da mulher até que ela se virou para olhar para ele e a mulher se acalmou. Tsunami, olá querido, disse dando-lhe um beijo na boca, que o loiro retribuiu. Quando Uzumaki se separou do beijo, ele notou a mudança em sua esposa, o que havia de errado com ela. Bom, agora ela parecia mais jovem, parecia uma jovem de uns 18 anos e seus seios haviam crescido um pouco mais, assim como a bunda dela, e ele se lembrou dos efeitos do selo. Tsunami, você gosta do que vê? Disse ele num tom de flerte que fez o loiro sorrir. Naruto, dizer não seria mentir, disse ele enquanto beijava a mulher que retribuiu de bom grado. Tsunami, sim, aquele sistema que Lucifer-sama te deu é incrível, ele disse ao que o Uzumaki ficou muito surpreso com o que a mulher disse. Naruto, mas como? Ele perguntou a primeira coisa que lhe veio à cabeça. Tsunami, ontem à noite enquanto eu dormia recebi as imagens e a conversa que você teve com o Rei Demônio e também sei de tudo que você fez, disse ela com um sorriso, vendo como seu marido recuperou a compostura e olhou para ela e pelo que ele viu em seus olhos sabia que ia perguntar algo, mas ela não deixou enquanto o beijava novamente e quando eles se separaram. Tsunami, estarei sempre com você para sempre, disse ele com um sorriso amoroso que foi retribuído por um predador de loiro, algo que o fez tremer, mas não de medo e sim de excitação. Naruto,
até o fim, mas agora vamos esclarecer quem manda na relação, disse ele e então beijou com desejo a mulher que se sentiu dominada no beijo. De hoje em diante e até daqui a alguns dias, o pobre Tsunami não conseguirá nem sentar direito. Local desconhecido, um certo rei demônio podia ser visto sentado em um sofá de alta qualidade e em sua mão esquerda ele tinha um copo de vidro com conteúdo, sendo rum com alguns sorvetes, mas o que foi impressionante foi que em sua mão direita havia uma pequena esfera preta com flashes roxos e vermelhos. Sem dúvida, a pequena esfera transmitia uma aura de escuridão e maldade. Lúcifer. Logo pirralho, logo você terá que tomar uma decisão que pode mudar sua existência sem voltar. Ele murmurou baixinho, olhando para a esfera e em seus olhos você podia ver lampejos de loucura. Fim do capítulo 13. Capítulo 14. Localização: Nami no Kune, casa de Tazuna. O sol batia em Nami no Kune, anunciando um novo dia, seja de trabalho ou simplesmente para passá-lo em paz. Na casa de Tazuna, ou mais precisamente no quarto de Tsunami, uma loira foi encontrada dormindo pacificamente na cama da mulher até que os raios de sol entraram pela janela e acordaram o Uzumaki. Então ele resolveu se levantar e percebeu que sua esposa não estava lá. Estava deitada dormindo ao lado dele. Ele presumiu que ela estava em outra parte da casa. O Uzumaki se levantou e depois foi tomar banho e depois se vestiu com suas roupas típicas e depois desceu para o primeiro andar e não encontrou ninguém na sala de estar ou de jantar. Então resolveu ir até a cozinha onde viu o preto, garota de cabelos. O Uzumaki caminhou até ela e a abraçou por trás de Tsunami, reconhecendo quem estava abraçando, apoiou a cabeça no ombro bem trabalhado da loira. Tsunami. Bom dia, querido. Saudações ao seu marido. Naruto. Bom dia, você sabe onde estão todos? Ele cumprimentou e beijou a mulher e em seguida fez a pergunta dela. Tsunami. Meu pai foi terminar de construir a ponte na companhia do resto de sua equipe. Inari está nas laterais dos portos, já que quando você se livra dos homens de gato que protegiam aquele local, ele é de fácil acesso e seguro. Ele respondeu ao que Naruto acenou com a cabeça. E por parte de Inari, o Uzumaki revirou os olhos ao lembrar do filho de Tsunami. A verdade é que ele não se importa. Não se engane, Naruto não odeia o garoto sozinho. Ele é indiferente a ele. Ele não é seu filho de sangue, então ele não se importa. Mas se precisar de ajuda, o Uzumaki o ajudaria, como se a criança precisasse de algo. Tsunami. Vamos, vá sentar, logo trago o café da manhã. Ela disse ao marido, mas ele respondeu, Naruto. Eu adoraria, mas provavelmente meu time está com problemas, já que hoje Zabuza pode estar atacando a ponte. Ele disse ao que a mulher assentiu com a cabeça, mas depois assumiu uma expressão curiosa. Tsunami. Falando do seu time, você sabe o que aconteceu com a garota de cabelo rosa? Agora ela se comporta de forma diferente e age de forma mais madura. Pergunto e explico, ao que Naruto deu um pequeno sorriso ao ouvir isso. Aparentemente Sakura poderia mudar para melhor. Naruto. Quem sabe? Disse ele em tom brincalhão ao que a mulher lhe deu um sorriso. Sem mais delongas, o Uzumaki equipou suas armas para sair de casa e seguir para a ponte. Localização: Nami no Kune, ponte. A grande ponte de madeira está sendo coberta por uma espessa neblina. E dentro da neblina você pode ouvir sons metálicos e sons abafados. Claramente havia uma luta em andamento. Perto da entrada da ponte, um certo Uchiha está lutando contra o caçador aliando-se a Zabuza. E a palavra sobre luta é um ditado, já que na verdade o Uchiha mal conseguia acompanhar o caçador que parecia nem tentar. No centro da ponte está um Tazuna sendo protegido por uma Sakura que fica em alerta caso algo aconteça. E do outro lado da ponte uma luta está se desenvolvendo entre o demônio da neblina contra um ninja cópia. E aparentemente eles estavam em igualdade de condições. Com Sasuke, o Uchiha na frente do caçador, está realmente em apuros. Ele mal conseguia ficar de pé e seu oponente fica parado, olhando para ele calmamente, como se ele não fosse nada além de um pequeno inseto que ele pudesse esmagar. Pelo que vejo, os Uchihas são muito superestimados, disse ele em tom desapontado. O caçador apareceu em um piscar de olhos na frente de Sasuke, que não conseguia fazer ou dizer nada, pois o caçador o chutou no estômago, que o fez torcer para a frente. E isso foi aproveitado pelo caçador, que o agarrou por trás da cabeça com mãos e o derrubou com um joelho que bateu em seu rosto, quebrando seu nariz e arrancando um dente.
O Uchiha liberou uma quantidade de sangue que saiu de sua boca. Sasuke, com o rosto manchado de sangue e com golpes por toda parte, investiu contra o caçador. O Uchiha tentou acertar o punho cerrado no rosto/máscara do caçador, mas ele se esquivou com muita facilidade. Ele tentou desferir um golpe de gancho no mesmo alvo, mas desta vez o caçador bloqueou com o antebraço e deu um soco no rosto dele, fazendo dar alguns passos para trás. O caçador não parou e tirou um senbon da manga que apunhalou o Uchiha no ombro esquerdo e depois o acertou com o cotovelo no peito do homem, que caiu no chão segurando seu ombro. Levanta, pequeno, ainda não é hora de você dormir, ele desafiou enquanto movia a mão em sinal de que estava se aproximando. Sasuke estava fervendo de raiva. Esse bastardo estava degradando a um mero manequim de prática de taijutsu, impensável. Ele é um Uchiha de elite, cuidado Sasuke. O Homem-Corvo ouviu a voz de seu Jounin Sensei, mas isso era impossível, já que ele ouviu como se estivesse a apenas alguns metros de distância dele e isso era impossível, já que o ataque estava lutando contra o espadachim do outro lado do caminho. A ponte. Quando Uchiha se virou para olhar só conseguiu ver uma silhueta Iboon. Com Kakashi alguns minutos antes, o ninja de Konoha teve que se abaixar para evitar um corte do Kubikiryoshi de Zabuza. O ataque tentou raspar os pés do ninja renegado, mas este mesmo saltou para trás e fez o Kubikiryoshi ir em direção à perna estendida dos Konoha-nin. Kakashi rapidamente puxou sua perna para evitar que ela fosse amputada pelos Nuke-nin, e sem pensar muito, ele pulou para trás para ganhar distância, mas antes de tocar o chão foi lançado voando para trás por um chute poderoso de Zabuza. Depois que o Jounin rolou e quicou um pouco no chão da ponte, ele finalmente derrapou, mas teve que rolar para o lado para evitar um golpe descendente de Zabuza. Kakashi se amaldiçoou pela situação atual. Não sei, espero que o Nuke-nin se recupere tão rapidamente e venha quando sua equipe mal conseguia andar por entre as árvores e não tivesse ensinado nada de bom a Sakura e Naruto desde que ele Sasuke havia lhe dado conselhos para que ele pudesse realizar o exercício mais rápido e até então chegar ao meio de uma árvore de tamanho médio e no caminho também havia prometido lhe ensinar alguns jutsus que ele sabia que iriam ajudá-lo, já dominaria. Por que não? Afinal ele era um Uchiha, ele era do clã que era seu amigo e companheiro de equipe, ele era igual a ele. O Jounin simplesmente começou a realizar posições de mãos para realizar sua técnica pessoal e assim o fez. Na mão de Kakashi formou-se uma esfera de raios que disparou em todas as direções e iluminou seu entorno e soou com a sinfonia de perigo e morte. Esta era sua obra-prima, Chidori. E sem avisar a Ásia, avançou com o Chidori na mão e o Sharingan revelado. Kakashi correu em linha reta até Zabuza com a intenção de acabar com tudo isso de uma vez por todas, mas ele observou com curiosidade enquanto o espadachim deixava cair o Kubikiryoshi e tirava um pergaminho que ele abriu com o conteúdo, apontando assim para o Jounin que estava ao lado dele, a poucos metros dele. Kakashi com a ajuda de seu Sharingan foi capaz de ver o que era um pergaminho de armazenamento e viu como uma quantidade insana de kunai saiu de uma explosão. E pelo que viu, eles carregavam bombas de papel com eles. Novamente com a ajuda de seu Sharingan, ele conseguiu desviar-se facilmente de todas as kunai explosivas que passavam perto, muito perto. A apenas 5 metros dele estava Zabuza desprotegido. Ele só precisava dar mais alguns passos e acabaria com isso. A apenas 3 metros de distância está Zabuza e atrás de Zabuza, a cerca de 80 metros de distância, estão Sakura e Itazuna. Espere. Sakura e Itazuna. Eles mudaram de lugar. Como? Se eles estivessem no meio da ponte e ele e Zabuza estivessem brigando em uma entrada da ponte e na outra extremidade estivesse, os olhos de Kakashi se arregalaram enquanto seu cérebro registrava o que estava acontecendo e ele parou em questão de segundo. Sakura e Itazuna nunca se moveram do lugar, os que se moveram foram ele e Zabuza. E por causa dos lugares que ele e Zabuza estavam ocupando atualmente, eles estavam anteriormente atrás de Zabuza, o que significa que Sasuke está pelas costas. A kunai explosiva. O ataque se virou para olhar para trás e ver que Sasuke realmente está lá com o caçador que desapareceu em um Chunin, mas Sasuke não. Cuidado Sasuke. O Jounin Sensei do time 7 gritou.
No momento, Sasuke abriu os olhos em estado de choque ao ver Kakashi na sua frente com as roupas rasgadas e com múltiplas queimaduras de 4º grau. Ele tinha acabado de receber a explosão de fogo. Kakashi, que há apenas um segundo viu seu aluno favorito à beira da morte, não hesitou em se mover em sua velocidade máxima para usar seu corpo como escudo para salvar o Uchiha da morte iminente. Kakashi. Bom. Em um piscar de olhos, Zabuza apareceu atrás de Kakashi com Kubi-Kyosho e desferiu um golpe que fez Kakashi voar da ponte para o mar. Zabuza. Idiota, você preferiu seu aluno favorito à sua própria vida. Isso foi simplesmente estúpido, seu favoritismo te levou à morte. Ele disse sem emoção na voz, o que ele poderia fazer. Ele veio de uma vila onde o teste de graduação era para matar seus próprios colegas. Essa foi a ideologia que lhe ensinaram. Não existe amigo, já que aquele que você chama de amigo amanhã pode ser vendendo sua vida por algumas moedas. Sasuke está parecendo perdido. Ele tinha acabado de ver seu sensei morrer. Kakashi não se importou, ele apenas viu alguém morrer na sua frente novamente e não pôde fazer nada a respeito. Os olhos de Sasuke mudaram de cor. Eles permaneceram pretos e agora o vermelho prevalecia. Mas isso parou quando Zabuza o chutou no rosto, fazendo-o voar e ficar inconsciente. Parece que a situação não é boa. Uma voz soou atrás de Zabuza e quando ele se virou para ver quem falava encontrou o Uzumaki recém-chegado que tinha uma expressão séria e um olhar frio. Zabuza. Olá Gaki. O espadachim cumprimentou com calma, mas com cautela. A atmosfera ficou ainda mais pesada do que já estava enquanto os dois shinobis se entreolharam. Não sei o que vai acontecer, mas o que sabemos é que apenas um desses dois sairá vivo dessa luta. Fim do capítulo 14. Capítulo 15. Localização. Ponte Nami no Kuni em construção. O mundo shinobi é um mundo cheio de sangue, morte e traição. Aquele que é seu aliado hoje será seu inimigo amanhã. E tudo é debatido sobre quem é o primeiro a apunhalar o outro pelas costas. E assim por diante. É assim que você consegue sobreviver mais um dia. Por esse motivo, Zabuza Momoshi não hesitou em acabar com a vida daqueles que considerava amigos da academia. Ele não pensou muito sobre isso e enquanto seus supostos amigos se entreolhavam com tristeza, ele usou armas ninja para seu propósito. Sobreviva mais um dia. Essa ideologia simples o levou a fazer coisas que a maioria daqueles que não conhecem o verdadeiro mundo shinobi classificariam como implacáveis. Mas essas coisas também salvaram seu pescoço em mais de uma ocasião. Não confie em ninguém e procure sempre uma maneira. Livre-se daqueles que você considera que serão um problema para o seu caminho e faça isso rapidamente antes que ele faça isso primeiro. Sim, sem dúvida o mundo onde ele vive é um lixo completo e as pessoas também. Pessoas que nunca mostram sua verdadeira face, nunca mostram suas verdadeiras emoções, nunca são tão boas quanto dizem que são, e isso é porque aqui sempre procura um jeito de se livrar de todo mundo. E Kakashi Hatake não foi exceção. Ele encontrou aquele ponto fraco dele e se aproveitou disso. O favoritismo do Uchiha era mais do que óbvio, e no final ele alcançou seu objetivo e talvez possa viver mais um dia, ou assim espero, já que na frente dele está aquele loiro e seus instintos de sobrevivência gritavam para ele ficar alerta e ele sempre escuta seus instintos, instintos que o mantêm vivo até hoje nesse caminho frio que costumamos chamar de vida. Zabuza. Então, disse com firmeza para seu oponente que está em uma posição relaxada à sua frente. O garoto não pareceu ter sido afetado pela morte de seu Joumin. Ou sim, o garoto foi o mais negligenciado por Kakashi. Então talvez não houvesse vínculo de amizade tão próximo a ponto de ter desculpa para chorar. Os olhos frios do Uzumaki se fixaram no homem que é considerado um demônio no mundo humano. Ele podia ver claramente como estava em alerta. À primeira vista ele apenas parecia estar calmo e até relaxado, mas não para quem viu o verdadeiro estado do espadachim. Missão: lute com Zabuza e saia vencedor. Naruto olhou para a tela do sistema e decidiu começar com a missão imposta. Naruto: vejo que a situação não está a nosso favor e não vejo como escapar. Ele disse desinteressadamente algo que chamou a atenção de todos, mas antes que alguém dissesse qualquer coisa Uzumaki continuou sua linha de palavras. Naruto: então só resta uma opção, matar você. Ele disse tudo com calma enquanto dizia a última coisa na frente de Zabuza, que abriu os olhos quando o loiro apareceu em uma questão do que é preciso para um comum humano piscar. O Uzumaki tentou decorar o crânio de Zabuza com uma de suas kunai, mas os reflexos pólidos de Zabuza em duras batalhas o fizeram escapar por pouco, movendo a cabeça para o lado e acertando o jovem com o punho.
Ou foi o que ele pensou desde o loiro bloqueou o punho com o antebraço e usando a mão estendida, redirecionou uma kunai na direção da centena do espadachim. O Momoshi não pensou nisso e se agachou, evitando o motivo de sua possível morte. Aproveitando sua localização e posição, o espadachim cortou com sua grande espada, tentando cortar as pernas do Uzumaki. Um Uzumaki que conseguiu evitar o golpe soltando o corte da espada de Kiri passou pelo Uzumaki enquanto ele conseguia se esquivar com sucesso. Mas aparentemente ele perdeu o equilíbrio quando eu caí de lado, ou foi o que Zabuza pensou até. Bom. O espadachim recebeu um chute duplo no rosto que o fez rolar alguns metros para trás do Uzumaki, pois antes de cair no chão, ele ficou de pé e redirecionou as pernas para chutá-lo na cara do espadachim, usando com força de seus braços. O Uzumaki recuou, distanciando-se um pouco, enquanto o Uzumaki era pressionado no lugar. O Momoshi se recuperou e assim que se levantou começou a realizar posições de mãos. Suiton, Suiryu-dan no Jutsu. O Uzumaki viu como um grande dragão de água estava indo em direção à sua localização e sabia que evitá-lo era inútil devido à habilidade peculiar do jutsu de seguir seu alvo. Então ele decidiu colocar suas próprias mãos. Dokton. Doryueki do chão da ponte erguia-se um grande muro de 15 metros de altura, 8 metros de comprimento e reforçado com 5 metros de largura. Boom! O embate dos jutsus não demorou a acontecer, deixando poeira, água e lama do impacto, mas no final a parede saiu vencedora, mas não saiu ilesa, já que faltavam quase 7 metros quadrados, mas foi o suficiente para proteger o Uzumaki, um Uzumaki que não estava mais lá. Estava em seu lugar e em vez disso havia um buraco no chão da ponte. Zabuza se moveu para o lado para evitar Naruto que saiu do chão tentando acabar com isso. Zabuza. Gaki sorrateiro, ele usou a parede de terra mas fez um buraco no chão e se agarrou na parte inferior do chão com chakra e depois tentou sair de cima de mim de surpresa, pensou Momoshi. Ele fez isso pelo Uzumaki. Logo os dois shinobi estavam envolvidos em uma luta de perto, com Naruto usando taijutsu e Zabuza usando kenjutsu. A batalha 1 contra 1 já durava meia hora, tempo mais que suficiente para a madeira da ponte ficar manchada de vermelho pelo sangue derramado e danificada por ataques fracassados ou mal direcionados. O sangue, o suor e a sujeira são encontrados nos rostos e corpos dos shinobi, ou é assim que deveria ser se não fosse, porque embora Zabuza atendesse às condições de Naruto, exceto por apenas alguns arranhões e pouca poeira em suas roupas tinham ido embora, sua respiração estava pouco agitada, mas não a ponto de parecer realmente exausto. Naruto não era um idiota, bem, não como antes de conhecer Lucifer, mas ele sabia que com apenas um pouco de treinamento Naruto iria realizar todas as suas ambições e por esse mesmo motivo antes de sair de Konoha, deixou alguns clones treinando secretamente para melhorar. Cujos clones tinham o objetivo de treinar sem descanso e 2 dias após o início do treinamento, um por dia desapareceria para lhe dar toda a experiência aprendida com Naruto original. Embora seja verdade que os clones não servem para melhorar a condição física, mas eles fazem as memórias e portanto a experiência coletada e com isso o original sabia o que fazer e o que não fazer a tal ponto que se uma pessoa durasse anos aperfeiçoasse algo seja no campo shinobi ou na vida cotidiana o usuário do clones pode aprender em níveis alarmantes e com o passar do tempo, se uma pessoa aprendesse algo em 4 anos, o usuário do jutsu fazendo o único clone poderia dividir esse tempo em 2 e no final duraria apenas 2 anos e se fizesse mais clones a divisão seria muito maior e o tempo de empreitada é multiplicado e o tempo seria bem menor. Sim, um jutsu bastante útil, mas com um grande custo a pagar, como um monstruoso consumo de chakra e a dor de cabeça que só poderia ser classificada como um inferno ao receber todas as informações. Se chakra é algo perigoso se você ficar sem ele, mas isso muda se você for um Uzumaki que tem um chakra tão alto que uma única criança pode ter chakra no nível Jounin baixo, e se for um Uzumaki é ser uma fera de chakra. Ser um Jinchuriki também lhe dá grandes reservas de chakra. Agora imagine um Jinchuriki Uzumaki. Espere, Naruto se enquadra nessa categoria e não só isso, mas a supera, já que não só ele é um Jinchuriki, mas ele é do biju da grande Kyuubi no Yoko.
Sim, se você quiser descrever grandes reservas de chakra é só dizer Uzumaki Naruto. Naruto, tendo pouco conhecimento sobre estilos de luta e katas, decidiu que era melhor deixar alguns clones treinando alguns estilos. E como seus clones haviam aprendido alguns movimentos do estilo Taijutsu, Naruto sabiamente decidiu unir todos eles na hora de lutar. Não era um estilo de luta e nem tinha forma, muito menos nome, e isso o tornava muito perigoso, pois sem estilo de luta não existe padrão de ataque sem apenas um pisque. Zabuza correu para frente, golpeando com o Kubikiryoshi com o objetivo de cortar a cabeça do Uzumaki. Ele usou uma kunai para bloquear o golpe e com a mão livre puxou outra kunai que não durou muito em sua mão enquanto ele a enfiava no espadachim, no olho direito. O grito de dor do Nukenin não esperou e o sangue caiu no chão, formando uma poça a mais do que já estava lá. Só que essa poça, ao invés de ser de água, era de sangue. O espadachim se recuperou rapidamente e sem mais delongas formou novamente seu jutsu máximo à sua disposição. Suiton, Suiryu-dan no jutsu. O grande dragão da água saiu contra Naruto, que desta vez não fez nada e o grande dragão o comeu. Bem, é assim que você diria, já que o dragão o carregou em suas mandíbulas até que ele caiu no chão da ponte encerrando o combate. Zabuza. Isso foi difícil. Ele era bom, disse para si mesmo enquanto segurava o olho furado e passava minha respiração. Sakura e Itazuna, que haviam ficado afastados da luta, observaram maravilhados a surra que o loiro dava no espadachim até verem como aquele dragão carregou o Uzumaki entre as mandíbulas até ele cair do outro lado da ponte. Sakura. Naruto, ela sussurrou preocupada ao ver seu parceiro sendo enviado voando por aquele jutsu. Sakura estava prestes a verificar o estado de seu companheiro caído até que viu algo que a surpreendeu. O Uchiha, que havia acordado de sua inconsciência há poucos minutos, assistiu como uma raiva mal contida ao obstáculo do loiro que enfrentava aquele Nukenin, algo que só um Uchiha de elite como ele poderia fazer. O Uchiha, vendo como o Uzumaki foi lançado voando, ia se levantar e ir acabar com o Nukenin, mas viu algo que o fez abrir os olhos de surpresa e choque. A caçadora, ou melhor, Ako, assistiu toda a luta com calma e sem vacilar em nenhum momento até ver seu marido sendo esmagado pelo dragão de Zabuza. Quando a mulher de cabelos negros ia verificar o estado de seu homem, ela foi interrompida ao ver algo que quase fez seus olhos saltarem das órbitas. Zabuza abriu os olhos em estado de choque ao ouvir o bater de asas de 1000 pássaros atrás dele. Kakashi? Ele se perguntou, mas antes que o espadachim se virasse, Chidori, uma mão coberta por uma luva sem dedos, perfurou seu peito pelas costas com uma série de raios que queimaram a pele ao redor do buraco recém-feito pela mesma técnica. Quando Zabuza se virou para ver quem o traiu, ele esperava ver cabelos prateados, então ficou surpreso ao ver cabelos loiros. Zabuza. Mas, como? Ele perguntou na beira do penhasco que seria necessário para ele descer ao inferno. Naruto. Kage Bunshin no Jutsu, ele respondeu secamente. Zabuza. Entendo, você estava antes da morte de Kakashi, e vendo o jutsu usado para seu sensei, você criou clones que o praticaram e o fizeram. Você aprendeu, ele disse fracamente. Naruto. Correto. Quando Kakashi usou o jutsu, eu parei para ver em detalhes. Então, quando Kakashi ficou preso na explosão, fui pego de surpresa e não havia nada que ele pudesse fazer para evitá-lo. E se você estiver me perguntando se, o tempo todo quando estávamos brigando havia uma horda de meus clones praticando o jutsu para poder acabar com você, já que no meu repertório de jutsus não havia nenhum que pudesse acabar com você, mas no final eu consegui apesar de ter me dado uma baita dor de cabeça. Ele respondeu ao espadachim, embora tenha dito a última coisa em um sussurro. Zabuza. Entendo, isso foi incrível. Não, Naruto, se esse é o seu nome, certo? Você tenha meus respeitos, mas presumo, que o último movimento que você fez, o que meu jutsu acertou foi apenas um clone, e você estava atrás de mim. Eu acho você mudou, quando você enfiou a kunai no meu olho, você usou um Kavarini para trocar com o clone nas minhas costas. Disse o espadachim com uma voz cheia de respeito e no final disse apenas sua hipótese receber alguns acenos de cabeça de Naruto confirmando o que foi dito. Zabuza. Isso é tudo para mim, Naruto. Ele riu fracamente, insinuando que o assunto não tinha muito tempo sobrando. Na verdade, Naruto ficou um pouco surpreso que o espadachim ainda estava vivo e tinha forças para falar. Mas sua curiosidade foi ativada quando Zabuza ligou para ele. Zabuza.
Garoto, quero te pedir um favor, cuide bem do Ako, e cuide bem da minha espada, agora é sua. Ele disse ao que Naruto ficou surpreso já que ele não esperava que Momoshi se preocupasse com Ako. E quando ele mencionou isso as engrenagens na cabeça de Naruto se moveram até que ele entendeu que aparentemente Zabuza sabia sobre ele e Ako. Quando foi perguntar, poderia jurar que o olhar de Zabuza era zombeteiro, como se estivesse zombando dele, mas não de um jeito ruim. Zabuza. Sim, eu sabia, a própria Ako me contou, e ainda bem que ela finalmente está realmente feliz, ele disse com um olhar amoroso, olhando na direção onde está o Ako. Da máscara caiu uma lágrima. Zabuza. Mas não se sinta mal por acabar comigo, na verdade, eu agradeço, prefiro morrer em batalha, do que morrer da doença que me mataria em um ano. Os olhos de Naruto se abriram em genuína surpresa ao ouvir isso. Zabuza. Como despedida vou te dar um conselho, criança, não confie em ninguém e não se apegue muito a outras pessoas que não sejam as pessoas que realmente são suas pessoas preciosas, e lembre-se, qual é o problema? Ponto de ter melhores amigos quando podem substituir você por um melhor. Adeus Naruto, adeus minha filha. Os olhos de Zabuza se fecharam quando sua vida chegou ao fim. Bom. Um pequeno estrondo foi ouvido quando o cadáver de Zabuza caiu no chão frio. Felicidades! Você completou a missão, conseguiu a arma do Imperador. Naruto olhou para a tela por um momento, mas houve uma mudança nos olhos de Naruto, pois os olhos brilhantes de Naruto perderam uma parte daquele brilho. Fim do capítulo 15. Capítulo 16. Localização: Nami no Kune, casa de Tazuna. Poucos dias após a morte de Zabuza e Kakashi na luta feroz na ponte em construção, uma luta que deixou Ako Senpai e o time 7 sem sensei. Falando em Ako, embora tenha sido afetado pela morte de sua figura paterna, ele também ficou feliz por seu pai ter partido com uma despedida honrosa e por aceitar seu relacionamento com Uzumaki. Por parte do time 7, o sentimento pela morte de Kakashi foi diferente de quem foi questionado. Isso não afetou Naruto, porque deveria. Afinal, se eu juntasse todo o tempo que dividi com Joumin, não passaria nem 3 dias com ele. Então chorar pela morte de alguém que mal sabia seu nome era ridículo. Quanto a Sakura, ela ficou um pouco triste por seu sensei, mas também compartilhou a teoria Uzumaki de que chorar por alguém que você mal conhece é ridículo. Mas ela também se sente mal, já que sua equipe literalmente fez a maior parte, mas toda a missão e ela apenas assistiu. Isso a incomodou, então ela decidiu se fortalecer para não atrapalhar o time. E Sasuke, bem, esse era um Uchiha que na tradução significa clã arrogante. O Uchiha é conhecido por ser um clã que usa seu doujutsu para roubar os esforços dos outros e tem o cinismo e a coragem de dizer que o jutsu roubado pertence para eles. Sim, um clã e tanto. Bom, mas o que também se sabia sobre o clã era que eles viriam para suas próprias famílias em busca de um pouco de poder e sem sequer demonstrar arrependimento. Isso que eles estão assim agora, quase extintos, e ao contrário de muitos que acreditam que Sasuke busca vingança por sua família, ele só está procurando aquela pessoa que destruiu seu clã para matá-lo e assim tornar-se o Uchiha mais forte, já que se ele matasse aquele que matou todo o clã isso o tornaria o mais forte. Por esse mesmo motivo, Sasuke não se importava nem um pouco com a morte de Kakashi, porque você deveria se importar. Além do mais, Atake deveria se sentir honrado por sacrificar sua existência patética por um Uchiha de elite como ele. Enfim, tudo relacionado ao Uchiha pouco importa, mas o erro foi cometido pelo falecido Joumin porque, como diz o ditado, crie corvos e eles arrancarão seus olhos. Aparentemente ninguém contou isso para o shinobi já caído. No quarto do Tsunami você pode ver que na cama de casal que pertence ao mesmo dono do quarto estão 3 pessoas. Esses são Naruto reunido, Tsunami e Ako, que estavam deitados sem roupa, o que já sugere o que aconteceu horas antes. As mulheres que estavam descansando no peito do Uzumaki ficaram satisfeitas com a noite anterior, já que aparentemente um dos fetiches do Tsunami era fazer sexo em homenagem a Troyes, e dito isso, Naruto simplesmente ligou para Ako e bem, vocês podem imaginar a noite maluca. Naruto, ei Ako, você poderia me fazer um favor? Ele perguntou a uma de suas esposas, que levantou a cabeça para olhar para o Uzumaki em sinal de que estava ouvindo o que o Uzumaki decidiu continuar. Naruto, você poderia procurar o cadáver de Kakashi e também me dar a localização exata do covil de gato? Ele perguntou ao que a mulher de cabelos negros olhou para ele e respondeu. Ako. Claro, deixe comigo sobre Kakashi, devo presumir que deve ser na costa de Nami e a mansão de Zabuza fica a cerca de 5 km ao sul. Ela respondeu calmamente.
Naruto apenas assentiu ao sentir as mulheres se levantarem e depois se vestirem, algo que foi um espetáculo para ele, e então sair da sala, mas primeiro se despedindo com um beijo quente a três. Naruto permaneceu deitado na cama até se lembrar de algo. Naruto, sistema me mostre a arma do imperador. Ele ordenou que a tela do sistema aparecesse onde havia apenas um botão que o Uzumaki pressionou e então uma luz apareceu na frente dele e dela ele saiu, um slime. Naruto olhou com curiosidade para a esfera gelatinosa em suas mãos. Por curiosidade ele jogou-a na parede para ver se fazia alguma coisa, mas ficou desapontado quando não fez nada. É por isso que ele se sentiu enganado. Naruto parecia entediado com um pequeno lodo caído no chão ao lado do Kubikiryoshi, até que, para seu choque, viu como o pequeno lodo cresceu, envolvendo Kubikiryoshi e desintegrando-o. Naruto rapidamente se levantou de seu lugar e foi até a casa do Slime apenas para ver que não havia mais Kubikiryoshi, e o pequeno Slime voltou ao normal. Naruto, o Kubikiryoshi, murmurou um pouco desanimado até ver como o Slime brilhou levemente e se transformou no Kubikiryoshi. Naruto, o quê? Ele disse surpreso. Função da arma do imperador. A arma do imperador é um lodo que pode consumir objetos e adaptá-los a si mesmo e poder se transformar no objeto adaptado e assim poder ter armazenamento infinito de armas. O lodo pode consumir um objeto destruído e, quando for o caso, repará-lo e até em alguns casos até reconstruí-lo. Naruto ficou surpreso com as habilidades do Slime e finalmente ficou animado por ter algo tão mais interessante, até que algo lhe veio à mente. Naruto, espere, se ele pode reconstruir objetos, isso significa que eu só precisaria de uma pequena parte de qualquer coisa e poderei reconstruí-lo, mesmo que sejam coisas únicas. Refletiu. Naruto decidiu que era melhor tomar café da manhã e ir acabar com o gato de uma vez por todas. Então deu uma kunai para o Slime que o comeu e processou-a para depois se transformar na Kuni para que o Uzumaki pudesse transportá-lo com mais facilidade. O sol batia na vila de Nami-no-Kuni bem alto no céu, indicando que já era meio-dia e em um dos caminhos da floresta Naruto podia ser visto caminhando. O Uzumaki que caminhava calmamente pelas florestas Nami em direção à base de gato viu curiosamente como um grande número de bandidos e mercenários vinha em sua direção pelo mesmo caminho e parou ao avistá-lo. Ei, pirralho, o que você está fazendo nessas partes da floresta? Este lugar pertence ao gato. Gritou uma das muitas pessoas estúpidas que olhavam para o Uzumaki como se não fosse nada. Naruto, território do gato. O pequeno bastardo que enviei da última vez não lhe informou que este agora é meu território? Disse ele com uma zombaria sombria ao que os olhos dos presentes se abriram ao reconhecerem o assunto que a loira estava mencionando. Você era o bastardo. Maldito pirralho. Você está morto, filho da puta. Nós vamos matar você. Últimas palavras. Ele rugiu de raiva, mas o último comentário veio do que parecia ser o líder que fez sorrisos cruéis aparecerem no rosto de todos. Naruto ouviu tudo com diversão e essa diversão aumentou quando ouviu a última coisa dita. Naruto, últimas palavras? Kai. Ele cantarolou para finalmente usar o procedimento de dissipação do jutsu e foi assim já que uma nuvem de fumaça cobriu o Uzumaki que quando a fumaça se dissipou revelando um Naruto com nova aparência. Na frente dos bandidos avistava-se um homem alto de cerca de 2 metros e 10 centímetros de altura com um corpo muito bem trabalhado, com músculos tão fortes que parecem ter sido esculpidos pelo melhor artista com as melhores ferramentas na melhor pedra. O mundo dos deuses. Destacava-se o cabelo ruivo do Uzumaki, com um desenho peculiar por ter as laterais e a nuca com cabelos curtos e com alguns desenhos neles e na parte superior era um tanto longo o suficiente para poder prendê-lo com um elástico de cabelo. Qualquer problema, seu rosto é bem formado que só pode ser descrito como masculino e ele tem olhos roxos opacos e algumas tatuagens podem ser vistas em seu corpo, isso devido à falta de roupas na parte superior do corpo. A nova aparência do Uzumaki se deveu ao fato de que ainda ontem a semana necessária para desbloquear seu sangue Uzumaki havia passado. Naruto, últimas palavras? Vejo você no inferno. Ele disse enquanto fazia o Kubikiryoshi aparecer. Ele iria usar esses pequenos bastardos para completar o acordo com Lúcifer. O ruivo correu em direção aos bandidos que olharam o que o Uzumaki havia feito, mal chegando onde os bandidos manobraram o Kubikiryoshi, decapitando 3 dos estúdios que o haviam desafiado.
O mestre Ruivo realizou um massacre na Floresta Verde que foi tingida de vermelho. O silêncio calmo foi alterado para sons grotescos. Os bandidos e mercenários anteriormente confiantes estavam agora aterrorizados com o que descreveriam como um demônio. O novo silêncio reinou novamente na bela floresta. Na estrada podiam-se ver pedaços de carne, ossos e órgãos todos cobertos de sangue. No meio de tudo havia uma ruiva que estava calma, não se incomodando com o que estava ao seu redor. O Uzumaki, não querendo perder mais tempo, dirigiu-se ao local indicado por Ako. Depois que a ruiva saiu do mato, um homem com cara de terror saiu com uma câmera nas mãos. Esse homem era um dos encarregados de buscar informações para o livro de bingo das nações elementais. Espião. Em todos os meus anos de vida nunca tinha visto tanta crueldade antes, murmurou para si mesmo, e a coisa dos anos de vida era muita coisa a dizer, já que o homem era mesmo um sujeito por volta dos 60 anos. Espião. Esse jovem é o imperador demoníaco, disse para si mesmo sem saber que teve o privilégio de poder dar o primeiro apelido à criatura que mudaria todo o mundo conhecido e alguns desconhecidos uns. Os aldeões de Nami-no-Kune, que tinham visto o Uzumaki entrar na floresta, ficaram surpresos quando da mesma floresta algumas horas depois emergiu um homem verdadeiramente imponente que, para sua surpresa, era o seu salvador e carregava o cadáver de gato sem qualquer cuidado. O grupo de Nami-no-Kune não esperou para agradecer e parabenizar seu imperador quando os aldeões começaram a chamá-lo. Na casa de Tazuna, um homem bateu na porta procurando o Uzumaki, mas este homem não irradiava uma presença humana e sim demoníaca. Fim do capítulo 16.